Olá, meu amigo e minha amiga. Quando o Bolsonaro estiver cumprindo pena, isso está muito mais perto de acontecer do que muitas pessoas estavam imaginando, necessariamente ele ficará isolado do convívio social. Isso representa que ele não terá mais redes sociais, não fará publicações, não poderá dar mais entrevistas, enfim. Isso ajudará a nossa democracia a recuperar o terreno que foi perdido com esses insanos todos e manter também a nossa sanidade mental. Mas o que farão todos os órfãos, todas essas criaturas que brotaram politicamente na sombra desse indivíduo? Pois bem, já mostrei aqui para vocês que alguns setores já estão se reposicionando de uma maneira muito clara, como, por exemplo, alguns segmentos identificados com religiões que têm ali lideranças, que são verdadeiros estelionatários religiosos, estelionatários políticos, já descartaram a figura do senhor Messias, senhor Jair, e agora estão elegendo um outro Messias, que é o senhor Tarcísio de Freitas, que já está em campanha desde sempre. O setor do agro, mostrei para vocês ontem, já está descartando de uma maneira explícita a figura do inelegível também, porque já estão jogando as suas fichas, os seus tratores, para a campanha de Tarcísio de Freitas. A nós, do campo progressista, compete nós estarmos atentos a esses movimentos e começarmos a fazer a disputa de um espaço político. Denunciar essas criaturas, essas estratégias que adotaram em campanhas passadas e denunciar cada vez mais o que eles fazem na vida concreta. Bom, só para dar um exemplo do que está acontecendo, algumas criaturas também, bolsonaristas de carteirinha, já estão buscando reposicionamentos nos discursos, como, por exemplo, o senhor Deltan Dallagnol. E fez a seguinte publicação. Agora, vejam só, gente, olha, o mais complicado a gente discutir com essas criaturas é que eles mergulharam numa degradação moral e intelectual tão grande que fica difícil você encontrar um ambiente para uma conversa. Você fala A e o cara está falando Z, né? Ou não está falando outra coisa. Publicou ele. O gelo cresceu na Antártica. Puxa vida, o cara está agora preocupado com o gelo na Antártica. Depois de décadas e surpreendeu os cientistas. E agora? Será que a ambientalista lacradora Greta vai combater o congelamento do planeta? Conteúdo exclusivo para membros. Então o cara ainda cobra, chama pessoas ali para compartilhar as insanidades. A surpreendente recuperação da Antártida. Ele falou Antártica, né? Lá aqui no começo do texto dele, aqui ele deve estar pensando em cerveja, né? Mas na Antártida e não Antártica, senhor Deltan. Surpreendente recuperação da Antártida. Camada de gelo cresce pela primeira vez em décadas. Bom, aí eu fui ver a fonte disso, né? Aí está na Springer Nature, o link de uma instituição que cuida de estudos das mudanças climáticas no planeta. Análise da taxa de mudança de massa espaço-temporal de 2002 a 2023 sobre o manto de gelo da Antártida e 4 bacias glaciais da terra de Wilkes-Queen-Mary. Olha só, esse estudo, eles falam que de fato houve um crescimento da massa de gelo lá na região, na Antártida, mas isso se deve a um fenômeno sazonal. Inclusive começou a nevar em áreas que nunca tinham nevado lá. Então isso não representa que não esteja acontecendo um distúrbio climático no planeta. Muito pelo contrário, isso acentua que nós estamos num verdadeiro desequilíbrio. Mas agora o seu Deltan e outros tantos estão partindo para pautas negacionistas, né? Uma vez que o inelegível vai ficar com discurso, aí lá eles vão ficar sem discurso, né? E outro também que apareceu no Congresso ontem, fazendo aquelas infâmias, né, de associar a morte da nossa compatriota Juliana, lá na Indonésia, enfim, naquela coisa do vulcão, coisa dramática, eles estão associando isso ao governo federal. O governo federal foi omisso. Eles queriam que mandasse uma força da FAB para lá invadir a Indonésia, para fazer uma busca numa área onde não tem ninguém com expertise aqui no Brasil para fazer isso. Então, mas é gente muito calhorda, né? E o senhor Magno Malta, ele apareceu no Congresso Nacional fazendo esse tipo de alusão mentirosa. Mas ele andou meio cambaleante. E isso tem levantado suspeitas lá em relação ao senhor Magno Malta, que ele anda ingerindo alguma coisa antes das sessões, né? Só pode ser, né, gente? Vamos recuperar aqui pequenos trechos aqui. Vamos ver aqui. Que essa montanhona de novo para um rato final.
E é o seguinte, ele estava na comissão da CPMI, lá do 8 de janeiro, né? Aí ele foi lá abordar o deputado Arthur Oliveira, né? E aí apareceu desse jeito aqui, ó. Opa, deu uma ventania. Opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Devia estar ventando muito lá, né? Dentro da sala. Opa, opa, opa! Então tá pegando muito mal, seu Magno Malte, né? Tu que só ganha esse apelido de Magno Malte, né? Aqui, para relembrar, quando o senhor foi hospitalizado, porque, segundo o senhor disse, o box do banheiro bateu no senhor, né? Porque box do banheiro é um negócio muito nervoso, né, gente? Se você tratar mal o box do banheiro, ele pode te dar um soco violento. Aí aconteceu isso com o senhor Magno Malte, né? Se apresentou nessa situação. Enfim, a vida da criatura não é das mais regradas. Mas só para a gente fazer aqui um passeio pelo perfil moral dessas criaturas. Como é que eles já estão buscando reposicionamentos. E lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma farofa nas redes sociais, todos os canais anunciaram. Paulo Figueiredo no Congresso norte-americano e tal. E aí, olha só o Deltan. Moraes é massacrado em audiência no Congresso americano. Aí ele coloca aqui o Paulo Figueiredo. Aqui o Eduardo Bolsonaro. Neste momento, nos Estados Unidos, Figueiredo participa da audiência. Tarará, tarará, tarará. E aí, falando que medidas serão tomadas. Gustavo Gaia. Épico. Épico, hein, gente? Paulo Figueiredo destrói Moraes no Congresso americano. E por aí vai. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Paulo Figueiredo discute com um congressista democrata durante a audiência nos Estados Unidos. Eu fui acompanhar, né? Aqui é o canal do Te Atualizei. Fala completa de Paulo Figueiredo na Comissão de Repressão Transnacional nos Estados Unidos. O Bolsonaro publicou isso. Paulo Figueiredo discute com um congressista democrata durante a audiência nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, gente. O Paulo Figueiredo ficou falando, fez lá o seu discurso de tudo aquilo que você já conhece, né? E o deputado democrata que estava presidindo a sessão, ele falou o seguinte, olha, em outras palavras, né? Isso que você está falando aí não tá mexendo com o meu emocional, não. Estou a fim de movimentar nada para ir atrás desse problema que você está levantando, não, seu brasileiro, seu Figueiredo. Ele devia ter falado, né? Vem cá, o senhor está falando de democracia, o senhor é o neto daquele ditador, o último ditador da ditadura militar no Brasil, que torturou, matou tantas pessoas? Ah, tá, só para constar, tá? Aí o lance foi o seguinte, que todos os canais bolsonaristas omitiram o que o deputado falou, né? Vamos lá. Reverse its course and start using its foreign policy to promote what always done, which is democracy and freedom. Well, thank you very much, and I'm glad you feel safe as a journalist. Ele falou, isso que vocês estão lendo aqui, né? Estou feliz que você se sinta seguro como jornalista nos Estados Unidos. United States, I'm not sure I feel very safe as a politician. Assim, eu não tenho certeza que eu me sinta seguro aqui nos Estados Unidos. Eu como deputado, né? Como político nos Estados Unidos. United States, but that's the reality. Essa é a realidade. Do you have any politicians arrested in Aí o Paulo Figueiredo, né? Vocês têm políticos presos nos Estados Unidos? the United States? We have two of the most voted congressmen. Aí você acabou de. Aí ele respondeu: você acabou de ver um senador dos Estados Unidos jogado no chão e algemado. No Brasil não teve isso, né? United States senator tackled to the ground and handcuffed. Yeah. And you're seeing people targeted. E você vê pessoas como alvos de assassinatos políticos, que foram 2 parlamentares dos Estados Unidos foram assassinados por um trampista, né? Some political assassination in this country. So, I mean, I'm just telling you. You're welcome to go to Brazil and Aí ele falou: só tô te falando isso, né? Quase que você, seu idiota. give it a try. It's much worse. I'm trying to save our democracy. E aí ele fala, o Paulo Figueiredo, o senhor está convidado a visitar o Brasil, né? Ué, se o Brasil é uma ditadura, como é que está convidando, né? Aliás, o Paulo Figueiredo tem condição de convidar alguém para fazer o quê no Brasil, né? Só se for para dar golpe, como ele deu aqui no setor imobiliário, por isso que ele fugiu do Brasil. E aí o deputado falou, meu cara, estou tentando salvar a nossa democracia, a democracia nos Estados Unidos. Mas aí eles saem de lá com essa versão, né? Que olha, arrasou, detonou, etc, etc, etc. Bom, então eles vivem nesse mundo da fantasia. E agora estão convocando para domingo mais uma manifestação aí, gente, eu separei essa situação aqui que me achei um tanto quanto engraçada, né? Vamos ver aqui a...
a chamada que o Bolsonaro fez é para o próximo domingo aqui, né? Porque a criatura que está com ele aqui me lembrou um personagem. Vê se vocês concordam comigo. Às 14 horas, na Paulista, um grande ato por justiça e liberdade. Esse é o verdadeiro. É isso aí. A justiça e a liberdade. Olha a voz dele, a vozinha dele, o jeitinho de falar, né? Liberdade está na boca do nome de quem está trancanfiando, perseguindo e censurando as pessoas. Para a restauração. Trancanfiando. Para a ressurreição da liberdade, da democracia e da República do Brasil, a gente está com o maior perseguido, o melhor presidente que o Brasil já teve, que é Jair Bolsonaro, e todos os que querem, que clamam por liberdade e por um Brasil realmente livre. Eles fazem um discurso meio alienígena, né, gente? Eu fico pensando, cidadão comum, será que vai alguém lá? Olha se não parece o Zacarias, né? Esse cara falando, né? Veja só. A tia da firma Zacarias é gosta de enrolar. Tia da firma... O senhor venceu. O senhor venceu. Aqui quem está falando é o Zacarias. Com todo respeito, né? Ao humorista aqui, mas o outro é um humorista fake, né? Humorista sem menor graça. Né? Enfim, vamos ver se alguém ainda irá nessa manifestação de domingo. Nós acompanharemos aqui, né, em tempo real, aqui no nosso portal e faremos a resenha depois. Agora vamos para o assunto econômico aqui. Atas do Comitê de Política Monetária Copom. Gente, esse negócio está indecente. Eu não sei como é que o governo não está colocando isso na pauta do dia, uma prioridade, né, esse enfrentamento. Porque o título é Atualização da Conjuntura Econômica e do Cenário do Copom. O ambiente externo mantém-se adverso. Olha só, isso aqui é justificativo para eles botarem a taxa de juros lá em cima. O ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Olha, então nós vamos ter taxa de juros elevada sempre, porque sempre tem algum tipo de incerteza, né? Enfim. E o que surpreendeu muitas pessoas, e eu quero ver se os jornais vão comentar isso mais à noite, foi esse dado aqui. Exclusivo, governo central acumula superávit de quase 20 bilhões em 12 meses até maio, diz Seron. A atividade econômica mais forte no início do ano se refletiu nas receitas, o que ajuda a explicar o bom desempenho até agora. Gente, vocês imaginem se nós estivéssemos com a economia funcionando sem o Banco Central estar tentando atrasar o Brasil, está tentando jogar o Brasil numa recessão, para não ter inflação. Ou seja, todo mundo morrendo de fome, todo mundo sem condição de comprar nada, evidentemente a inflação cai. Mas esse é o preço para se ter um índice favorável, um índice no azul, atrofiar o nosso país, impossibilitar que o nosso país se desenvolva, que tenha um projeto de nação. Então isso precisa ser discutido, gente. É por isso que nós levantamos essa questão aqui, né? O Haddad, então, vai ter algo positivo para falar para o mercado financeiro. Mas só isso garantirá que em 2026 nós tenhamos a continuidade desse governo? Pois bem, a questão aí para a gente discutir e enfrentar, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde eu volto. Tchau.